Convido todos vocês a uma viagem no tempo com carbono 14. Hoje sabemos que a Terra tem cerca de 4,5 milhões de anos, porém na Idade Média todos os cálculos feitos por olhares religiosos acreditavam na criação do planeta em 3761 a.C. Essa visão mudou muito quando os cientistas começaram a estudar fenômenos radioativos, usando a técnica de datação por decaimento radioativo. Em 1960 foi desenvolvida a técnica de datação do carbono, baseado na formação dos isótopos desse elemento. O nosso planeta é atingido por raios cósmicos que, ao entrarem em contato com o gás nitrogênio, atuam nos núcleos dos seus átomos. Assim, cerca de 0,01% do gás nitrogênio é transformado em outro elemento químico, um isótopo instável e radioativo, o carbono 14. Esse carbono combina-se com o oxigênio e forma o dióxido de carbono, absorvido por plantas na fotossíntese. Devido à cadeia alimentar, todos os seres vivos absorvem uma quantidade constante de carbono 14. Já que é um isótopo radioativo com núcleo muito energético, ocorre o decaimento radioativo, então o carbono 14 se transforma no carbono 12. A teoria dessa técnica se baseia nos seguintes fatos. Enquanto os seres vivos realizam a fotossíntese ou se alimentam, a relação do carbono 12 com o carbono 14 é constante, mas quando os organismos morrem, o seu nível de carbono 14 decai. Dessa maneira, ao analisar a relação entre dois tipos de carbono na amostra, medimos a radioatividade e determinamos a idade precisa de algo que viveu anteriormente. Aplicamos o método em materiais de origem biológica como a madeira, conchas marinhas, sedimentos orgânicos e ossos, o que nos permitiu construir uma ordem cronológica cultural. Para calcular o tempo do decaimento de carbono, usamos equações diferenciais. Vamos pensar que todos os núcleos têm a mesma probabilidade de decaírem em um determinado intervalo de tempo, chamado de dt. Sabendo que n é o número de átomos radioativos e que a quantidade de carbono é constante, só precisamos calcular a constante de decaimento radioativo, representada por lambda, que sempre tem um valor negativo, já que ocorre uma degradação. Dessa forma, a variação dos átomos radioativos é a derivada de n em um intervalo de tempo, que é igual ao produto da constante de decaimento pelo número de átomos, resultando na seguinte fórmula. Uma equação diferencial de primeira ordem é descrita pelo seguinte formato. Então, vamos escrever nessa equação e vamos ter dn sobre dt mais lambda-n igual a zero, sendo a nossa equação 1. Para solucionar essa equação, vamos usar o método do fator integrante, determinado pela seguinte fórmula. E no caso da nossa equação, vai ficar e elevado à integral de lambda dt, que é igual a e elevado a lambda t. Precisamos agora multiplicar cada termo da equação pelo fator integrante, e no final vamos ter d dividido por dt multiplicado por e elevado a lambda t vezes n igual a zero. Agora, só precisamos integrar os dois lados da equação. E isolando n, vamos ter que n é igual a constante multiplicado por e elevado a menos lambda t. No caso que n é igual a zero, n vai ser igual a constante. Quando dividimos n0 por 2, vamos ter que meio é igual a e elevado a menos lambda t. E aplicando o logaritmo natural, vamos ter ln de meio é igual a ln de e elevado a menos lambda t. E usando as propriedades, vamos ter que a meia-vida necessária para o decaimento do carbono radioativo é ln de 2. O teste de carbono 14 foi utilizado em uma questão que traz polêmicas até hoje. O sudário de Turim, ou santo sudário, é uma peça feita com linho. No tecido há marcas e manchas, identificando que um homem foi crucificado e coberto por ele. Muitos acreditavam que este era o linho usado para cobrir o corpo de Jesus Cristo após sua execução. Sua primeira menção histórica foi em uma carta enviada ao Papa no século XIV, e por quase 500 anos acreditaram que o sudário era falso. Mas no século XIX, o fotógrafo mostrou um negativo na foto do linho, então voltaram a acreditar que o linho pertencia a Jesus. Só em 1988 foi realizado o teste de carbono por 3 grupos de cientistas da Universidade de Oxford, Zurique e Arizona, que através das equações que explicamos anteriormente, determinaram que o linho tinha entre 600 e 689 anos, então não foi usado por Jesus. Alguns cientistas não concordam, porque anteriormente foram realizados testes com o tecido, em que ele foi aquecido e isso poderia alterar os resultados. A posição do Vaticano é que cada fiel toma sua decisão ao acreditar se o tecido foi utilizado por Jesus ou não.